Ok, vamos lá então. Bem-vinda, professora Isabel. Bem-vindo aí todo mundo. Para os que não me conhecem, meu nome é José Guilherme. Eu gosto de conhecer e bater papo com pessoas interessantes e por temas diferentes às vezes, né? A professora Isabel foi muito gentil de vir falar aqui conosco sobre Covid, a ciência contra a Covid e outros assuntos relatos, né? Então, eu queria dar as boas-vindas. Primeiro, vou apresentar a professora Isabel Cristina Rodrigues da Silva. É muita coisa. É professora do UNB, curso de farmácia, coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde, graduada em Biomedicina, doutora em Patologia Molecular, integra o grupo de Patologia Molecular e é presidente da Comissão Científica da Associação dos Biomédicos do DF, né? E ela também é irmã da Raquel, que foi muito gentil em indicá-la, né? E eu fiquei bastante impressionado como a senhora está envolvida em um monte de coisas e grupos, então eu fico realmente lisonjeado que tenha nos dado um tempinho aqui, né? Então, à vontade, só primeiro um pouco do seu background, de onde você veio, como é que você chegou a estudar tanto. Bom, tá dando para ouvir melhor agora? Você consegue ouvir? Uhum. Tá, eu sou brasiliense mesmo, nasci no Gama. Por uma parte da minha vida, aos 7 anos, eu mudei para Formosa, Goiás. Lá eu fiz o ensino até o ensino médio e durante o ensino médio eu fui me apaixonando mais pela área de saúde. Prestei vestibular para a Universidade de Brasília e no meio do vestibular, no meio da faculdade eu percebi que eu gostava mais da parte básica do que das partes específicas e por isso eu resolvi estudar biomedicina. Na época esse curso não existia em Brasília, então eu fui estudar fora, no interior de São Paulo. Eu fiz um vestibular em Brasília, com um vestibular nacional, e eu fui estudar em São Paulo. Aí no interior de São Paulo, Botucatu, eu fiz minha graduação. Depois eu fiz meu mestrado na USP e meu doutorado aí eu retornei para Brasília. Além disso, eu fui desenvolvendo alguns cursos de especialização também. Então, eu sou especialista em Direito Penal, fiz especialização em Vigilância Sanitária no ano... Aí eu já tinha terminado o doutorado, foi quando eu me apaixonei perdidamente por essa área. Também estou terminando uma pós em hematologia e a outra em análises clínicas. Acho que é isso, assim, basicamente a formação. Maravilha. E desde pequena você sempre gostou dessa área, dessas áreas? Bom, eu tive bastante influência em casa, no meu lar, pela minha mãe, que era profissional de saúde, minha mãe é enfermeira. E a minha irmã, a Raquel, também, apesar da Raquel ser policial, na verdade, ela é dentista, ela é odontóloga, ela se formou assim na UNB. A gente teve uma influência do lado da minha mãe, mas desde pequena eu sempre gostei de dar aula, de ser professora. E aí eu juntei A com V, porque a biomedicina, no início da formação da carreira, agora ela tem outras vertentes. Era uma profissão que ia atender a parte básica dos cursos de medicina, por isso o nome é biomedicina. E quando um dia eu estava na biblioteca da UNB, eu encontrei uma revista que falava sobre o curso e eu me identifiquei fortemente. E era isso mesmo, juntou com uma palestra que eu assisti uma vez na disciplina de bioética, que a professora foi falar de genética, genômica, engenharia genética, e eu já tinha certeza que eu queria seguir essa área. Aí foi quando eu prestei um novo vestibular e venho trabalhando em diferentes frentes, não só com a genética, venho trabalhando de forma interdisciplinar. Genética, estatística, vigilância sanitária, atuo na colaboração de produção de novos produtos de interesse sanitário, como medicamentos, saneantes, alimentos, cosméticos, que são todos produtos regulados pela Anvisa. E aí eu venho trabalhando desde então nessa parte. Maravilha. Vamos lá. O nosso foco hoje vai ser Covid, né? E eu imagino que você, como a maioria dos médicos e cientistas, está bastante ocupado com isso. Como é que começou o seu envolvimento com essa história de Covid?
Na verdade, já existe toda uma história por trás, né? Um dos principais exames que é feito para o diagnóstico de COVID é a PCR, que é um exame de uma estratégia de biologia molecular que a gente usa para identificar a presença do vírus no paciente. Na verdade, na Universidade de Brasília, desde a minha entrada em 2013, eu venho formando várias turmas no qual o aluno aprende, o aluno do curso de farmácia, ele aprende em aula prática como esse teste é desenvolvido. Então, não é só focando para vírus, mas porque eu não trabalho com vírus em aula prática, por uma questão de biossegurança, a gente trabalha com bactérias ou com amostras de seres humanos mesmo. E eles têm a formação, no meu caso, voltada para análises clínicas. E aí eu venho formando pessoas desde 2013 até então. Atualmente eu devo ter formado mais de 600 pessoas em Brasília nessa parte para esse tipo de diagnóstico. Além disso, como eu venho também atuando nessa parte de vigilância sanitária, na criação de novos produtos e novas estratégias, quando surgiu a pandemia, a gente se viu assim, na necessidade de, como servidores públicos, de servir a sociedade nesse momento. Então, qual é a ideia? Eu me agreguei a alguns professores que estavam desenvolvendo algumas estratégias, sempre no apoio, ou criando no principal, como eu trabalho nessa parte de polimorfismos genéticos ligados a doenças, que é o meu forte. Eu também me associei com uma rede de hospitais, que é a Rede DOR, e agora também a gente está fechando a parceria com a HRC para fazer um estudo clínico com os pacientes. E aí eu vou verificar essa influência do polimorfismo genético. Nosso laboratório ele já vinha atuando há mais de 10 anos com isso, com lúpus eritematoso sistêmico, AVC, autismo, depressão, polimorfismos relacionados a diabetes, a síndrome metabólica, entre outras características. E aí, a gente já vinha trabalhando câncer também, câncer de tireoide, câncer de boca. E aí a gente foi desenvolvendo essa expertise de entender que tratamentos podem ser influenciados pela parte genética. E a gente vem estudando isso fortemente no nosso grupo. Quando veio essa crise da pandemia, então a gente entendeu que era um momento da gente estar contribuindo com a sociedade com conhecimento e investimento. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em universidades públicas, recebi bolsa por isso, eu achei que era o momento mesmo da gente parar o que estávamos fazendo e dar devolutiva para a sociedade nessa emergência. Aí foi isso. Ok, começou a vir notícias do vírus da China. Em que momento alguém ativou vocês ou pediu para vocês começarem a fazer alguma coisa? Tá, na verdade, essas notícias elas estavam vindo desde o fim de novembro, início de dezembro, mas o período que mais me marcou foi quando, na véspera do carnaval, começou a ter casos na Itália. Eu decidi viajar porque eu imaginei que em 2 semanas a gente não teria mais a liberdade de ir e vir como a gente estava tendo. Porque a partir do momento que chegou na Itália, que é um país que tem muita troca de turistas, negócios com o Brasil, eu sabia que logo em seguida. Mas eu não imaginei que era tão em seguida. Era terça-feira de carnaval, eu sentado com meu marido num restaurante em Goiânia. E aí eu recebi a notícia de primeira mão que eles tinham acabado em um laboratório, no primeiro laboratório, foi para uma colega de turma de biomedicina, ela foi a responsável por dar o primeiro diagnóstico no Brasil, que foi em São Paulo, e aí ela me alertou que isso aconteceu. Aí, a partir disso, eu já sabia que era isso que a gente ia viver. Em termos de provocação, aconteceu, então, que a Universidade de Brasília suspendeu o semestre e abriu uma chamada emergencial para que fossem propostos projetos de pesquisa e extensão para lidarmos com essa história do Covid. Aí, rapidamente, a gente foi associando, um grupo forte, eu não conhecia ninguém, mas eles estavam procurando uma pessoa que tinha uma determinada expertise que eu tinha, que era lidar com descontaminação de ambientes. E aí também eu fui fazendo vários contatos, a gente tentou se esforçar, tanto é que a universidade tem um cardápio de mais de 100 estratégias para lidar com a história da Covid-19.
Ok. Aí Porque o foi que eu ouvi é que quando os cientistas chineses vazaram o código genético do vírus, eu acho que foi em janeiro, no meio ou no fim de janeiro, que os alemães já começaram a estocar testes. a verdade, as empresas alemãs elas são bem fortes nessa área de diagnóstico. A gente já tinha sinais antes, né, em dezembro, quando houve alguns relatos não oficiais. Quando começou também a ter algumas publicações em janeiro, numa revista muito importante da área, que é o New England Journal of Medicine, e esse virou, inclusive, uma grande referência, junto com o Lancet, sobre esses casos de Covid. Aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar. Por exemplo, o primeiro caso da Alemanha foi a primeira prova que a gente teve que essa doença pode ser transmitida de forma assintomática. Porque, e que foi escrito mais ou menos entre janeiro e fevereiro, se eu não me engano. Que foi um caso de um negócio que aconteceu, uma representante de uma empresa chinesa visitou uma empresa alemã e as pessoas nessa visita se contaminaram e ele não apresentava nenhum sintoma. Então, assim, a Alemanha já estava sabendo disso e, de fato, ela começou a estocar. Essa sua pergunta é bem interessante, porque essa é a crise que nós estamos vivendo no nosso país hoje. A gente não tem tecnologia suficiente para acompanhar essa questão do diagnóstico. Muitos dos produtos a gente tem que importar e a gente depende desses acordos com vários países. E é por isso, às vezes, que tem tanto atraso de chegada de kit, ou a pessoa, mesmo tendo dinheiro, vai a um laboratório particular, o exame é prometido para uma data e eles postergam um pouco. Por quê? A falta de reagente. A gente está vivendo isso muito forte em relação a essa questão do diagnóstico. E a gente tem dependência mesmo dessa questão, e não é só, eles estão dizendo que a dependência não é só o Brasil, mas é o mundo inteiro, e com restrições, por exemplo, de transportes, né, por causa da questão da pandemia mesmo. Exatamente. O reagente é um específico ou vários que tem que importar? Na verdade, é uma sequência, né? A gente tem kits, e bem interessante também essa pergunta, porque até então, até mais ou menos um mês atrás, por exemplo, para a gente fazer um painel genético para verificar a questão do tratamento do indivíduo, a gente tinha que mandar a amostra para o exterior. Aí foi feita uma reunião, eu participei dessa reunião com um fornecedor e foi desenvolvida uma plataforma brasileira para poder fazer esse teste. E agora é que ela vai começar a funcionar. Mas são diferentes empresas que produzem. A gente tem empresa chinesa, empresa alemã, indiana, são várias, estadunidenses também nos Estados Unidos. Todas elas, a entrada no kit do país depende de autorização sanitária, então tem que ter uma autorização da Anvisa. Ok, são aquelas empresas pré-aprovadas, né? E vistoriadas. Essas empresas, elas passam por uma vistoria que a gente chama de inspeção sanitária, para poder, então, liberar esse kit para ser comercializado. E aí a importância, um dos trabalhos importantes da vigilância sanitária é verificar se um determinado kit realmente ele atende o propósito pelo qual ele está sendo comercializado, que é identificar se o paciente, por exemplo, um teste rápido, se o paciente teve contato ou não com o vírus. Aí tem aquela história do falso positivo, do falso negativo, e quando há várias reclamações, a vigilância sanitária de novo atua, verificando essas denúncias, e se for o caso, ela pode retirar do mercado. Já aconteceu não só com isso, mas já aconteceu também com alguns respiradores N95, que são aquelas máscaras especiais, e foi percebido que elas não funcionam. Então, a vigilância já atuou, já retirou, pediu a retirada do mercado desses produtos. Ok. Qual o índice aceitável de falso negativo nesses kits? Na verdade, o ideal é que a gente não tivesse falso negativo nem falso positivo. Alguns kits, inclusive mais modernos, alemães, estão prometendo a ausência de falso negativo, então com 100% de certeza. Eu acho bem difícil isso acontecer, porque aí quando vai testando a gente vai indo, né? O ideal é que a gente tenha aí por volta de 95%, mas é complicado a gente chegar nesse acerto. Então, a gente está tendo casos de acertos menores em relação a isso.
O que eu ouvi é que esses kits são feitos para evitar falsos positivos, né? Ele é para evitar as duas coisas, né? Tanto um quanto o outro, principalmente o falso positivo. Mas a E o gente que está tendo que, problemas. e o que que determina o custo do kit ou O do custo do teste? kit é uma combinação entre a tecnologia empregada, os insumos, os produtos que são necessários para aquele kit, e aí dependendo do tipo de insumo, se ele é um insumo muito difícil de ser encontrado, aí ele tem custo, e a lei da oferta e da procura, né? O quanto mais se precisa disso, aumenta o preço, é o que a gente está vendo agora. Uma outra coisa da atuação da vigilância sanitária também é que esse preço não pode ficar totalmente exorbitante. Aí vai chegar no momento que a vigilância atua. Ela pode atuar não só nisso, mas também com preço de vacina, preço de medicamentos, para que, né, a sociedade tenha o contato adequado com esse tipo de produto. Isso, maravilha. O kit mais barato custa quanto e o mais caro custa quanto? Só para a gente ter uma ideia. Então, hoje a gente está tendo aí no mercado kits para testes, né, sorologia, tudo variando entre 200 e até 400 reais. E a PCR também, tem PCR custando de 150 a 300 reais. É bem caro mesmo. Assim, se a gente fosse colocar na ponta do papel quanto custa, seria um custo 10 vezes menor do que esse, garanto. Porque Ah, eu é? estou acostumada a fazer esse tipo de conta. Mas, infelizmente, a gente tem que considerar outras questões, não é só o custo do insumo. Tem a questão da tecnologia envolvida, o laboratório ele tem que ser um laboratório que tem que seguir regras sanitárias, seguir esse tipo de regra muito oneroso, é importante, mas é oneroso. O laboratório ele tem que seguir uma série de regras que são previstas pela Sim. vigilância sanitária. E o profissional que está ali, ele tem que ser um profissional gabaritado, com formação específica para essa área. Então, tem um valor agregado aí no meio, não é só a questão de insumo. Por isso que o teste chega a custar esse valor. Isso. Agora, sim, no Brasil não houve nenhum movimento de começar a fazer os testes Não, quando a gente saiu. Não, tem eu digo, sim, quando tem. saiu a sequência genética em janeiro, começou a se fazer os kits? Sim, a gente tem iniciativas brasileiras para isso. O Brasil já é acostumado a produzir seus próprios kits, né? A gente tem aí tanto iniciativas governamentais quanto do setor privado, né? Acontece que entre a criação do kit e a comercialização dele tem que ser cumprida algumas etapas. Num processo normal, isso pode levar uns 5 anos, só que a gente não tem tempo de esperar tudo isso, né? Então, ganha aquele que vai ter mais tecnologia, mais contato com o insumo para poder desenvolver isso o mais rapidamente possível. Não, eu sou intérprete, tradutor simultâneo, eu fiz uns eventos na Anvisa e eles são muito bons, são bem sérios e realmente as coisas normalmente demoram muito mais, né? Ok, vamos dar um passo para trás. Vamos começar. Como é que o Covid ou o coronavírus mata alguém? Então, a questão toda é porque ele é um vírus que ele entra em contato com a célula hospedeira, geralmente são as células que estão ligadas ao trato respiratório, através de uma proteína, né, que é uma molécula que fica na superfície do vírus. Ele entra em contato com a superfície da célula e ali ele adentra nessa célula. E o que acontece? Uma coisa especial desse vírus é que essa proteína ela tem uma forte ligação com o receptor que fica na célula, mais do que a primeira versão dele, que essa é a segunda versão. A primeira versão que a gente teve lá por volta de 2013, mais ou menos, não, 2013 não, perdão, 2009, 2008 a 2009, ele tinha uma mutação, ele não possuía essa mutação que deixava o vírus com essa capacidade mais infectante. E a partir daí, ele se multiplica, o vírus, ele é até chamado de parasita da célula, né? Ele se multiplica dentro da célula e provoca aquele estrago na célula, aquela deterioração, isso. E aí, ele vai cada vez mais provocando uma série de infecções dentro das diferentes células.
A grande questão do coronavírus é que isso provoca uma grande resposta do sistema imune. Essa resposta ela pode ficar bastante exacerbada e em algumas bases em pulmão, isso pode levar a um dano sério. E tanto é que o COVID tem sido também diagnosticado por exames de imagem, porque a imagem é bem específica. O tipo de lesão pulmonar que provoca é um tipo bem clássico. E aí, então, com essa lesão, o paciente sente esse desconforto de respirar. E aí, o pulmão, com essa importância que ele tem da troca, né, da oxigenação do sangue, vai ficando cada vez mais difícil isso e leva o paciente a óbito. Isso é uma explicação muito simples do processo, porque hoje a gente está numa outra discussão dessa doença, é que ela não é exatamente uma doença respiratória. Ela pode ser uma doença, ela pode ser uma doença aí sistêmica e ataca outros órgãos, né? Então, assim, a gente já tendo caso de paciente com diarreia, sem ter uma questão relacionada com o respiratório, por exemplo. Tem alguns levantamentos sobre diabetes, né? Isso pode provocar diabetes, tá? Mas a gente não está compreendendo muito bem ainda o mecanismo. Essa é a questão. O que a gente sabe é que ela é capaz de fazer uma tempestade de produção de moléculas ligadas ao sistema imune, e aí a pessoa tem essa inflamação exacerbada, levando a óbito, dependendo do indivíduo, até muito rápido. Isso é o que a gente sabe hoje. É quase como se o corpo se atacasse sem querer, né? Seria mais ou menos essa ideia. Assim, aí ele vê aquele inimigo e fala, vou atacar. Só que esse ataque, ele não vai somente focado para o inimigo, ele vai atacar de forma exacerbada todo o resto do corpo. E como é que é isso? Por que tem efeitos tão diferentes entre uma pessoa que é mais saudável e alguém como eu que tem histórico de sedentarismo, por exemplo, né? Uma pessoa morre extremamente em 3 dias, a gente ouve de gente morrendo em 3, 4 dias. Essa é uma pergunta bem interessante. A gente só aprendeu isso com o primeiro estudo chinês que aconteceu, epidemiológico, que foi publicado, e que aí eles fizeram um estudo exaustivo entre os chineses para ver, e foi nesse estudo que a gente aprendeu que parece que são características que levam a fator de risco. A idade pela capacidade pulmonar, né? A diabetes e hipertensão. Isso foram os 3 pontos. Só que hoje a gente vê que parece que indivíduos que têm imunidade prejudicada também, tanto é que antes eles achavam que grávidas não poderiam ser afetadas, agora a gente tem, sim, né, registro em grávidas também. Então, isso é o que a gente sabia até então. Aí, um artigo produzido mais ou menos no mês de março, eles identificaram que essa proteína que fica na superfície do vírus, que entra em contato com a célula, depende de uma proteína da célula, que é uma proteína muito importante, que é a ACE, que ela está bastante relacionada com o sistema circulatório. E assim, também chamada de ECA, ACE ou ECA. Essa proteína ela é codificada por um gene que ele é altamente polimórfico, ele varia entre as pessoas. No nosso laboratório, a gente está bem acostumado a estudar esse gene. Então, uma das características que a gente imagina é que tem esse background genético também. Algumas pessoas são portadoras de mutações que facilitam a entrada desse vírus, por exemplo. Quais mutações vocês sabem que afetam para bem ou para mal as pessoas nesse sentido? Então, nesse painel brasileiro que a gente fez a reunião e discutiu, foi bem curioso. Por exemplo, no meu laboratório a gente já tinha experiência de entender que mutações em genes que produzem proteínas que são responsáveis pela inflamação, pelo sistema inflamatório, parece ter relação com essa inflamação exacerbada quando o indivíduo tem uma infecção. Então, assim, alguns indivíduos têm mutações que levam a deixar esse processo de inflamação mais forte, mais exacerbado. Então, aí a gente tem uma série, são uma série de proteínas, aí eu posso citar algumas como a interleucina 6, a 10, que aí seria anti-inflamatória, a o TNF-alfa, várias, existem várias que têm essa característica. Isso foi um aprendizado que a gente também teve no laboratório.
principalmente com o indivíduo obeso. A gente já vinha estudando obesidade e síndrome metabólica, e a gente viu que os indivíduos portadores de obesidade e diabetes, eles já são indivíduos que já, por si só, já estão bastante inflamados. O processo inflamatório deles já é bastante exacerbado. E mais triste ainda, um resultado que eu estou dividindo, ele ainda não está publicado, é que, por exemplo, aí se um indivíduo toma uma providência, um indivíduo que está muito acima do peso, faz uma cirurgia bariátrica, aí, poxa, ele fica magrinho, então se livrou da obesidade. A gente está observando que esse estado inflamatório ainda persiste. Então, Porque ele tem uma tendência genética à obesidade, né? Exatamente, e exatamente esse processo inflamatório. A gente tem um segmento de pacientes que estão no Hospital Regional da Asa Norte, que sofrem esse tipo de cirurgia bariátrica, e a gente tem acompanhado e tem observado que ele perde peso, mas infelizmente essa questão do sistema inflamatório ainda fica presente. Então, lá dentro ele ainda é um gordinho, né? É aquela história da célula ter memória, né? Outra via de genética que a gente observou... Mas um obeso que treina muito, que é muito disciplinado e fica magro, ele ainda está vulnerável, então. Está vulnerável. A gente tem esse caso no segmento. A gente tem e outros fatores raciais. Completamente, dos fatores raciais eu já vou comentar. Então, esse foi um ponto. O outro ponto que a gente viu também foi alguns genes relacionados com câncer. Então, assim, é muito triste. A pessoa já tem a predisposição para ter uma doença grave como câncer, e a gente percebeu que o polimorfismo também afeta processos inflamatórios. Tem um gene muito importante chamado de P53, que no ano de 1998 foi considerado o guardião da célula, porque ele tem essa capacidade de decidir se a célula vai morrer ou vai entrar em câncer. É muito maluco esse processo. A gente percebeu que os indivíduos portadores de AVC também têm mutação nesse gene. E aí eu dei essa pista para a construção da plataforma brasileira, e a gente já teve contato com alguns países que estão desenvolvendo, e eles perceberam também que tem indivíduos que são portadores desse gene, da mutação nesse gene, que também tem facilidade a desenvolver a COVID na forma mais severa. Então, assim, a gente vê que parece que o background genético, ele atua muito nessa questão mesmo. E essas tendências genéticas são mais presentes em algum tipo de população? Negros, brancos, asiáticos? A questão racial, a gente tem um projeto forte, a gente tem uma parceria com a Universidade de Pavia, na Itália. Agora a gente também vai fazer uma parceria com um grupo espanhol, no qual a gente também tem tentado entender as diferenças genéticas devido à ancestralidade, que esse é o termo que a gente chama. Então, o que a gente já tem observado em alguns estudos? Que também a questão da síndrome metabólica, por exemplo, a obesidade, ela tem esse background genético relacionado à etnia. A gente observou que alguns genes mais presentes em indivíduos que têm etnia ancestralidade europeia, eles têm mais facilidade a vir a desenvolver obesidade do que indivíduos que são afrodescendentes, né, que têm a ascendência africana. Aí, o que a gente está observando agora? Que também tem relação isso com a imunidade. E eles respondem de forma diferente a determinados desafios. Isso é da história, né, da genética, porque aquele grupo conviveu um tempo trocando genes entre eles, antes da gente ter essa questão da troca universal, né, em que povos a gente tem contato muito rápido. Por isso que a gente teve uma pandemia tão rapidamente. Antes, os povos eram isolados, então eles tinham o perfil genético daquele povo. E aí, sim, para algumas características, foi um evento favorável, se a gente for falar em termos evolutivos, que deixou o indivíduo melhor adaptável, e para outros, essa adaptação não foi favorável. Então, os europeus /brancos, por terem tendência à obesidade, são mais vulneráveis. Parece que sim, parece que a gente tem observado isso. Mas já está vindo a teoria da questão dos africanos também. Dos africanos responderem melhor, aí tem um fator de conclusão que a gente não sabe se é somente o genético
ou é porque eles também são expostos à vacinação. Parece que, de alguma maneira, a vacinação ela tem um efeito protetor. O que é uma vacinação? O indivíduo ele é exposto a um desafio e ele desenvolve imunidade contra aquele desafio. Então, apesar da gente não conhecer, né, não sabe, o nosso organismo não conhece o que é o coronavírus, isso é novo na história da humanidade. Você entender ali o processo, ele está acostumado com alguns desafios, parece que facilita a exposição, né, reduz a questão da exposição da doença, dos efeitos da exposição da doença. Mas também é tudo muito obscuro, tanto é que eu fui entrar aqui agora para ver quanto de estudo a gente já tem, né? Então, assim, só de estudo clínico, que é tentando busca de novos medicamentos para essa doença, a gente já tem mais de 2.000 cadastrados no mundo inteiro. Então, assim, é bem difícil. Então, o que a gente tem agora são só observações. A gente ainda não tem associação causa e consequência. Que, aliás, em medicina, isso é um dos maiores desafios. Essa relação causa-consequência. O que a gente sabe é fator de risco, pode estar associado, mas determinar causa e consequência é extremamente complexo. Só uma pergunta rápida. A questão inflamatória de ex-obesos, isso persistiu em todos os casos ou ainda está sendo estudado? A gente está acompanhando esses indivíduos, foi bem difícil, a gente ficou surpreso com esse resultado, teve uma interleucina importante, e quando a gente fez a placa, ela acendeu muito forte, mostrando que aquele indivíduo que já tinha feito a cirurgia há 2 a 3 anos atrás, que já tinha emagrecido, chegado no IMC ideal, ele ainda permanecia extremamente inflamado. Assim, é um resultado, gente, que a gente ainda vai publicar. Eu não tive tempo de trabalhar isso. Eu fiquei bem impressionada. Há poucos relatos na literatura, com o viés que a gente vem trabalhando com essa parte de polimorfismos genéticos e produção de citocinas, né, que são as proteínas inflamatórias. E aí, assim, quando eu vi essa história da obesidade, eu fiquei bem convencida, porque eu já sabia, por aprendizado no laboratório, que os obesos realmente eles têm essa tendência a responder de forma mais exacerbada a uma inflamação. Por isso, ele realmente é um fator ele é um grupo de risco, né? A gente tem um fator de risco aí. Ok. Quais são os outros fatores de risco, além de obesidade, diabetes? Bom, o que a gente tem visto de fato é o background genético. Histórico anterior também de doenças respiratórias, no qual a gente já tem uma lesão pulmonar, por exemplo, o indivíduo desenvolveu uma pneumonia há um determinado tempo, isso pode ser indivíduo asmático, eu já ouvi dizer que não, já ouvi dizer que sim, esse indivíduo ele tem uma capacidade menor pulmonar, então o que acontece? Ele pode vir assim a ter uma resposta alterada em relação ao indivíduo que não apresentou essa característica. E asiáticos? Porque eu senti que os números na Ásia foram relativamente baixos. Eles já têm alguma imunidade ao vírus dessa família? Essa é uma pergunta bem complexa. Será que realmente os números são baixos? Mas, por exemplo, Taiwan, Japão, Coreia do Sul também foram relativamente baixos. Aí eu acho que tem a ver, o Japão eu acho que tem mais a ver com a postura do povo frente a uma doença, entendeu? Que é uma postura diferenciada do que está acontecendo, principalmente aqui em Brasília. O japonês, ele é muito rigoroso para seguir regras, né? Então, assim, eu vi muito esse relato presente em vários pontos, em vários artigos, né? Que assumiu que há uma pandemia, então ele teve mais cuidado, porque a gente não sabe várias coisas. A única coisa que a gente sabe bem é que o melhor mecanismo ainda contra essa pandemia é a prevenção. Esse aí não tem o que discutir. Então, eu não sei se de fato pode ter uma resposta genética, ok? Mas eu acho que aí também teve a prevenção, teve a educação sanitária muito forte naquele povo. E aí isso pode ter mais contribuído do que eu acho que qualquer outro fator. E isso está sendo bem relatado mesmo na literatura, o quanto eles tiveram vários cuidados em relação à pandemia. Ok. Só voltando rapidinho, os testes a longo prazo tem como ficar muito barato
e de uso rápido? Sim, existe um aperfeiçoamento constante, né, para esses testes, que de forma eles fiquem acessíveis e cada vez com melhor confiabilidade do seu resultado, que isso é uma das coisas mais importantes, a acessibilidade e a confiabilidade. Mas um teste barato, você pode chegar a R$ 20, 30 ou não? Olha, o mesmo princípio que a gente teria, a gente pode pensar, por exemplo, num teste de gravidez. Tem teste de gravidez hoje que vendido em farmácia que custa R$ 15, né? A ideia é um dia que a gente tenha esse tipo de teste bastante acessível para a população. Nesse momento, envolve a questão dos insumos, que são poucos, com a questão da procura, que é muito grande. Maravilha. Ok, uma pergunta aqui. Professora, você acredita que as diferentes cepas de Covid podem estar relacionadas à mortalidade pelo vírus? Bom, eu vou te dar agora o argumento, que é a pesquisa, né? Então, o primeiro grupo que sequenciou o vírus por completo foi um grupo que fica presente na Universidade de São Paulo. Eles têm feito um esforço agora de entender se existem mutações do vírus presente no nosso país. E sim, eles já identificaram mutações. Aliás, essa história da mutação está sendo muito bem estudada também. Hoje a gente tem verdadeiro mapas para entender qual foi a origem do vírus que a gente tem aqui. E é muito claro que a origem de diferentes regiões no Brasil foi italiana. Né? O contato não foi diretamente com a China, foi com a Itália. Né? E sim, a gente observa a teoria da evolução, né? Que quanto mais a gente está tendo a multiplicação, ele vai encontrando determinados caminhos no qual ele vai se adaptar melhor no hospedeiro, e aí, infelizmente, para o hospedeiro isso não vai ser bom, entendeu? Que loucura. Vamos lá, então. A produção, só um negócio que eu queria que você desse ênfase. A produção global, número de artigos, o esforço científico global, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Até antes dessa live eu cheguei a entrar aqui, como eu disse, eu vou falar até o número exato. Está aqui. Aqui, não sei se vai dar para enxergar no computador. Aqui, esse aqui é o site Clinical Trials. Abaixa só um pouco mais. Pronto? Tá ok, mas está ao contrário. De qualquer jeito, é melhor a senhora falar. No Clinical Trials, deixa eu ver, acho que se eu usar esse recurso fica melhor. Agora sim. Aí. No Clinical Trials, desculpa, gente, está aprendendo. No Clinical Trials, hoje, o que a gente tem? Envolvendo Covid. Deixa eu colocar aqui. Nós temos 2.188 estudos em andamento. Esses estudos são estudos para tentar testar novas estratégias, medicamentos, aparelhos respiradores que vão fazer com que o paciente tenha um melhor prognóstico quando estiver contaminado, né? Aí aqui a gente vai saber, por exemplo, quantos estudos tem envolvendo cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, entre esses medicamentos que a gente tem ouvido falar. Por exemplo, aqui tem um estudo interessante, que é um estudo envolvendo só grávidas, tá vendo? Então, assim, eles vão acompanhando diferentes grupos para poder tentar entender melhor. Então, esse é o que a gente tem hoje. Agora, vamos falar da Covid em números, né? Quantos casos no mundo existe hoje? Esse aqui é o site do Johns Hopkins Hospital, que mantém uma base. Hoje a gente tem 8 milhões de casos confirmados. Para ser mais exato, esse é o número, 8.189.560. E a gente tem aqui, infelizmente, o nosso país em segundo lugar em número de casos. Hoje nós temos 923.189 casos confirmados. Mas os Estados Unidos está ganhando essa corrida aí, né? Mas assim, eu não quero... Esse é o tipo de corrida que a gente não quer ganhar, né? Agora a Índia está em quarto, mas as notícias dão a entender que a Índia manejou muito bem a crise. Então... Esse aqui é o confirmado, né? Agora vamos falar um pouquinho do Distrito Federal. Eu sei que tem gente da live que não é do Distrito Federal,
Mas, assim, é onde a gente localiza hoje no Distrito Federal, aí você como me assustou, eu não estava acompanhando mesmo. 23.684 casos confirmados, mas o que me assustou foi a estatística da Ceilândia, que está em primeiro lugar. Eu não sabia que a Ceilândia já tinha ultrapassado 3 mil casos confirmados. Entendeu? Então, assim, esses sites, esse aqui é o painel do Covid relacionado ao esforço mundial, né? Ele é alimentado todo dia, por exemplo, vocês podem ver que esse é o dado do dia 15 às 18 horas. Então, foi a última informação da vigilância epidemiológica, foi isso, né? E temos 319 horas. Então, esse é o dado mais atual informado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E eu não tinha visto porque a gente já tinha ultrapassado esse número de casos. Ok. Tá meio baixo o áudio, professora. Tá. Tem que ficar perto do celular. Agora, a Ceilândia tem uma população muito grande também, né? Tem, mas a gente tem que pensar na vulnerabilidade, né? E, assim, há uma grande discussão por que a Ceilândia tem tantos casos agora. Talvez não era agora, era a nossa capacidade de diagnosticar essa doença. Também está tendo esse problema aí, porque no início estavam aparecendo nas UPAs casos de síndrome gripal. Mas essa síndrome gripal era uma outra origem ou era coronavírus? Né? Agora a gente melhorou isso. A gente não sabe o que está acontecendo. Se de fato foi espalhando assustadoramente nos últimos dias, ou se melhorou a nossa capacidade de diagnosticar um indivíduo portador do vírus. Entendeu? Tá ótimo. Pode virar de volta aí para a gente ouvir melhor a senhora. Perdão, eu queria voltar um pouco, porque eu achei isso bem... Não, interessante. Não, depois, posteriormente, se alguém quiser algum link, alguma informação, fiquem à vontade. A professora tem sido super simpática em responder minhas perguntas durante essa semana, né? Inclusive, eu peço perdão, que eu sou de humanas, se eu falar alguma bobagem, né? E aí aviso. Está meio baixo ainda. Fica tranquilo. Ok. Nesse sentido, porque eu não tenho... eu acho que a ideia é essa mesmo. Eu não vim falar tão técnica assim. Eu vim falar com o pessoal, principalmente sensibilizar que eu vi um gráfico hoje bem interessante que era, no início a gente tinha muito medo e pouco vírus. Agora a gente tem muito vírus e pouco medo. E pouco medo. E assim, é para ter medo, vamos falar, é para ser mais para continuar sendo cauteloso, prevenindo. O número de casos ainda está muito alto no nosso país, né? E aí eu falando do DF, no Distrito Federal, ainda está muito alto também. Ah, ok. Ainda tá um pouco baixo. Mas vamos lá. Quando é que vai deixar só de ser um vírus e vai rolar zumbis, um fim do mundo mais convencional? Olha, eu já ouvi cada predição. Eu tenho um professor da USP, que eu fui do grupo dele, o professor Eduardo Massad. Ele é professor emérito, agora ele está em outra instituição, ele está na FGV, e ele falou que isso é só o começo. Aí eu vi que muita gente achou que ele foi muito dramático em dizer que isso foi só o começo, que não é bem assim. Mas, gente, é que a gente vive num mundo globalizado. Então, assim, coisas que... vírus, bactérias, fungos, muita gente se preocupa com isso, com os fungos, que a gente não conhecia, agora a gente passou a conhecer, né? Nesse mundo globalizado. Antes a gente vivia em povos afastados, agora não. Esse contato vai fazer com que a gente tenha contato com outros vírus, outros micro-organismos. Então, assim, eu acho que isso não acaba. A gente vai ter que entender que a gente está vivendo uma nova situação. E eu até me pergunto, como eu já vi várias vezes as pessoas falando, isso passa, isso passa. Eu também estava nessa crença, até que um dia alguém me perguntou, isso passa quando? E aí eu pensei, não, acho que a gente tem que entender que isso é uma nova configuração. Infelizmente. Infelizmente. Não, não tem jeito, né? O vírus sempre vai estar em alguma população e vai passar. A contenção é o que se pode fazer até se ter uma vacina ou algo, ou tratamentos que sejam tão eficazes que o vírus se torne uma gripe comum, né? A vacina, qual é a real possibilidade de uma vacina, como tantas outras, independente de prazo? Tá, lembrando, né,
vacina para ela... Está muito baixo ainda, desculpa. Deixa eu ver aqui agora, você consegue ouvir? Não, ainda. Eu acho que o microfone, ou está obstruindo o microfone de alguma forma. Pode Agora falar aí. melhorou? Muito, está ótimo. Então o problema está sendo o fone, perdão. Então, pessoal, sobre a vacina. Uma vacina para ser desenvolvida, ela leva entre 5 a 10 anos. Mas, de novo, não podemos esperar tanto tempo. O que a gente tem que fazer? Correr contra esse tempo. E aí, o que aconteceu? Existiu esforços brasileiros, mas também esforços internacionais, como a gente tem o teste da vacina que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem uma vacina em fase 3. O que é fase 3? Deixa eu explicar. Quando a gente faz um estudo clínico, que é testando novos medicamentos, vacinas, produtos para a saúde, ele é dividido em etapas. Ele começa com um estudo não clínico, que é testando em cultura de células e animais, para verificar se aquela nova estratégia tem alguma esperança de funcionar. Então, se ela é segura, se ela não produz tanta toxicidade, e se principalmente ela é eficaz, ela vai atender o propósito pelo qual se espera dela. E em seguida, quando isso é provado, aí que é verificado, aí parte para seres humanos. Em seres humanos, a gente tem 3 fases de estudo. A primeira fase são indivíduos sadios, não portadores da característica a ser tratada, que a ideia ali nesse caso é verificar se esse novo produto a ser testado ele é tóxico em seres humanos. Na fase 2, são recrutados poucos indivíduos portadores da característica a ser tratada, por exemplo, indivíduos com Covid, e em centros específicos. E aí, para verificar se essa nova estratégia funciona. Tá, quando passa por tudo isso, vai para a fase 3, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, essa vacina que está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na fase 3, a gente chama de estudo multicêntrico. São vários centros, de preferência internacionais, no qual a gente vai verificar se diferenças entre as populações, por exemplo, background genético, interfere na questão do tratamento. Então, a gente está nessa fase. Gente, isso foi um ganho científico sem precedentes na nossa história. Porque isso aí a gente levaria mais ou menos 5 anos. A gente tem aí 6, 7 meses de Covid e a gente já está em estudo de fase 3. Que loucura. Só que o desespero ainda continua grande. Então, assim, para estar na fase 3, a gente já tem uma grande esperança que a gente vai conseguir ter algo contra esse vírus, por exemplo, essa vacina. Espero que a gente seja bem sucedido na fase 3, que verifiquem que outros povos, com outros backgrounds genéticos, realmente isso funcione. Quer dizer, você pode ter uma vacina que tem que ser diferente para povos diferentes, entre aspas. Isso. É por isso que ela está sendo testada dessa forma. Está verificando em diferentes populações como essas populações respondem. Né? Mas com tudo que se sabe agora, a chance de uma vacina efetiva, a senhora está otimista ou pessimista? Olha, de novo, para a gente porque a gente já está no estudo de fase 3. Com tão pouco tempo de conhecimento desse vírus, eu estou extremamente otimista. Porque, assim, se a gente pegar o histórico do que é o desenvolvimento de um novo produto regulado pela vigilância sanitária, a gente vê que, assim, até arrepia, sabe? Realmente sem precedente o que está acontecendo. Então é para ter esperança e não é para eu gastar a minha poupança ainda. Não, é preciso, mas ainda de novo, a melhor estratégia é a prevenção. E vamos lá, porque daqui a pouco, vamos lá, vacinas, porque assim, eu já vi notícia de vacina da China, tem uma vacina em outros países, são vacinas de tentativas diferentes de alcançar a mesma solução? Como é que está isso? São tentativas diferentes. Aí houve uma pergunta aqui rolando, da Raquel, né? Vacina da China, então não funciona. Se não funciona aqui. Na verdade é o seguinte, a vacina ela é direcionada para uma característica do vírus, né? Então ela é criada. Aí agora a gente vê como as diferentes populações respondem contra aquela característica do vírus. E não necessariamente a resposta é igual. Aí entra a parte do sistema imune. A gente pode ter diferentes imunidades,
que depende de diferentes backgrounds genéticos. Os nossos indígenas no Brasil, apesar de terem origem asiática, não dividem o mesmo sistema imune de um chinês, por exemplo, né? Não, são características diferenciadas. Inclusive, essa parte de estudar a ancestralidade de povos indígenas, ela é bem interessante exatamente por isso, porque o indígena ele viveu no isolamento diferenciado. Mas eles são O negativo, na sua maioria, né? E os Os têm então, mais resistência, não? é que, na verdade, a gente não entende muito bem, mas parece que esse fato do background genético, o que é o O? O O seria uma ausência de uma determinada proteína na membrana de células. Que é O, a gente fala O, mas o certo seria 0, de ausência. Do tipo A tem um tipo de proteína, do tipo B tem o outro tipo, e o AB tem as duas. E o O é a ausência disso, entendeu? Então, parece Entendi. que essa ausência, ele tem um comportamento diferenciado na infecção viral, mas ainda não está totalmente esclarecido. Ok. Não, eu acho bom, eu sou O positivo, então... Mas deixa eu te contar uma triste notícia. Existe Homens. um falso O. Não, Ah, existe é? um falso O. É por isso que a gente não pode fazer testagem genética considerando apenas o tipo sanguíneo. Ah, meu pai é AB, minha mãe é AB. Como é que eu sou? Isso é impossível. Todo mundo tem proteína. Mas Porque calma existe aí, o falso O. várias crianças foram traumatizadas achando que o tipo sanguíneo não batia com os pais. Então, isso é o falso O. Então, assim, não necessariamente tem algumas questões envolvidas aí. Eu não tinha ouvido disso, não. Realmente, Não, existe. É chamado de fenótipo Bombaim, inclusive. Bombaim, né? Gente. Uhum. E como é que se testa para saber se você é um O falso? Tem que analisar a genética do indivíduo, que você pode ser um O, mas na verdade, geneticamente, você é um A ou B. É porque na expressão da proteína, naquele momento, naquele indivíduo, ela teve um outro caminho diferenciado. Ele é um A que não sabe produzir a proteína direito. Exatamente, seria isso. Bem simples, Olha, mas essa é a realidade. eu sou de humanas, mas não... Vamos lá. Eu estou temendo que talvez caia daqui a pouco. Rapidinho. E a dexametassoma? Realmente promete ou é só dar uma ajuda bem light no fim do processo de recuperação? Ele é um supressor, né, de imunidade, e aí o que acontece? Ele é para aquele indivíduo que não funcionou nada, a inflamação dele está totalmente exacerbada, vocês viram que eu falei muito de inflamação o tempo todo, e aí eu falo assim, já que não deu nada certo, vamos tentar reduzir essa inflamação. Então, e isso seria um tratamento mais final. Essa é a novidade que a gente tem aí de hoje. Já teve até uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas eu preciso alertar que isso é um estudo preliminar também, que a publicação dele não é nenhum artigo final, é apenas um alerta para a revista que os autores conseguiram entender esse resultado. Então, até lá, muitas águas podem rolar, inclusive, como já aconteceu com outros artigos, esse artigo ser retratado, a gente não sabe. De qualquer forma, ele ajuda 1 em 8, 1 em 10, também não é Não, remédio. tem casos de pessoas conhecidas que tiveram Covid que o tratamento foi esse. Não puderam tratar com cloroquina porque ele não era eletivo para aquele tratamento. Era indivíduo que tinha hipertensão não controlada. Então, assim, quando a cloroquina, ela não pode ser, assim, não é recomendado, né? O clínico não recomenda nesse caso. Alguém perguntou sobre anticoagulantes. Então, foi uma descoberta brasileira, inclusive, nesse ponto, que os anticoagulantes, eles foram importantes em tratamentos porque observaram que alguns indivíduos tinham capacidade de formar trombos quando estavam infectados por esse vírus. E aí, essa história do anticoagulante, ela veio de encontro no tratamento para melhorar, né, o prognóstico do paciente. Então, não é para atacar o vírus, nem nada disso. É para melhorar o quadro. Aliás,
muitos dos tratamentos que nós temos hoje, eles têm essa característica. É para tratar sinais e sintomas da Covid, e não necessariamente focam direto no vírus. Isso. Que nem o novo remédio dexametasona, é para impedir o corpo de se prejudicar, né? Mas, por exemplo, AIDS, a gente ainda está baixo, mas audível. Por exemplo, AIDS já existe há 30, 40 anos e não se tem uma vacina específica, né? Porque, mas o que a gente sabe é que o que está sendo bem estudado é que alguns indivíduos eles são infectados pelo vírus, mas não desenvolvem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Eles são HIV positivos, mas não desenvolvem a AIDS. Esses indivíduos estão sendo estudados para entender melhor o que acontece com eles, porque eles são tão especiais em relação a outros que contraem o vírus e desenvolvem a doença. Tem esse risco da gente nunca encontrar uma vacina para o Covid? Para coronavírus? Não, para coronavírus a gente já está em estudos de fase 3, como eu falei. Melhorou o áudio? Sim, melhorou muito. Uhum. Ai, que bom. Tive uma ajuda aqui de casa. Eu estava tentando achar isso aqui e não conseguia. Então, para o coronavírus, a gente já está no estudo de fase 3. Então, me parece que é uma boa chance, né? A gente já está sendo testado em outros povos. Então, já foi testado em fase 2, já viu que funcionou. Então, agora é aguardar nos próximos dias para ver o resultado, né, desse estudo de fase 3. Maravilha. Vamos lá, então. Um negócio que você estava trabalhando muito, eu queria saber sobre a máscara N95, reutilização. Tá, a gente, nesse período da pandemia, nós também não vamos desenvolver apenas trabalhos envolvendo a parte genética. A gente está desenvolvendo outras estratégias de lidar com a pandemia. Uma delas é essa que você colocou, que seria a desinfecção dos respiradores, a gente chama, aí no caso popularmente chamado de máscaras, N95. Qual foi a ideia? É uma estratégia do pessoal de professores do Instituto de Física da Universidade de Brasília, com o Departamento de Engenharia Elétrica. Eles foram provocados pelo pessoal do Hospital de Base, a equipe da infectologia do Hospital de Base. Eles tinham verificado que em Nebraska, eles desenvolveram uma estratégia de descontaminar essas máscaras, porque, afinal, é um recurso que ia ficar escasso, que é o que acabou acontecendo. Essa mesma preocupação também aconteceu no Johns Hopkins Hospital, que é esse do site que eu tinha falado para vocês. Uhum. O recurso é escasso e os profissionais de saúde precisam. E ele é baseado numa descontaminação, desinfecção, com base em lâmpada ultravioleta, em luz ultravioleta. Então, foi construído o equipamento e a minha equipe ficou responsável pela validação microbiológica disso, que é verificar se eu pegar uma máscara que veio de um profissional de saúde que ficou exposto, se eu submeter essa luz ultravioleta, se essa máscara perde, né, ela não vai apresentar, reduz a carga de micro-organismos que ela veio para a desinfecção. Então, a gente desenvolveu o teste e verificou que sim, em alguns casos eliminava completamente a exposição da máscara a essa luz ultravioleta. Além disso, foram desenvolvidos testes para verificar se a exposição à luz ultravioleta alterava o poro, que é responsável pelo tamanho do filtro, e é isso que faz barrar ou não a entrada de vírus no indivíduo. E se ela sofria algum dano estrutural, e a gente verificou também que não. Agora, a gente já concluiu os estudos, já verificou que isso é uma estratégia que pode ser utilizada nesse momento de pandemia, porque o ideal é não desinfectar, descontaminar esse tipo de máscara. O ideal é que todo mundo tenha uma nova para usar. E eu até como sanitarista, era inimaginável, nunca pensei. Assim, parece que a gente está vivendo um pesadelo. Eu não imaginei um pesadelo no qual eu ia ter que desenvolver uma estratégia para
para fazer reuso de um produto que nunca poderia ser reutilizado. Mas é o que a gente tem, né? E aí a gente já terminou, agora a gente está na tratativa com os hospitais, entramos aí em contato com o hospital de base, o Agarram, na reunião que a gente teve ontem, a gente já está sabendo que são vários setores com indivíduos internados já lá, não é mais só um andar que tem. E eles estão precisando bastante disso, porque, de fato, a máscara ficou mais cara, demanda, né? Oferta e procura. Uhum. Escassa, não está tendo tanto para comprar, e aí, então, vai ser necessário esse reuso. E não é um reuso só para essa questão, a gente mostrou que vai ajudar, inclusive, nessa redução da circulação do vírus entre os profissionais de saúde. Quantas vezes você pode pegar a mesma máscara N95 e usar esse processo? Esse processo a gente identificou, a gente fez 5 vezes esse processo, porque o que estava acontecendo? A gente chegou numa situação muito triste nos hospitais. Eu tive casos de colega em outros hospitais públicos que falaram que estavam usando a mesma máscara. O recomendado seria aí 15 dias. Tem colega que estava usando há 60 dias já por falta de equipamento de proteção. A mesma máscara? A mesma máscara, 60 dias, né? A gente chegou nessa crise. Agora, mas eles estavam desinfectando com algum produto? Não tinha. Não existia isso. Não tinha isso para a N95. Isso foi desenvolvido agora nessa pandemia, né? E mas aí, eu tenho uma amiga que tem a N95, ela joga em água sanitária, seca e usa de novo. Isso adianta alguma coisa? Não pode. Não pode. A gente mostrou isso, inclusive. Porque a água sanitária, primeiro, ela faz a solução de água sanitária, porque se você joga água sanitária diretamente, ela precisa ter solução para ela ter melhor eficiência, nessa questão da descontaminação, tá? Então, esse é um ponto. E outra coisa, o simples fato de você jogar diretamente, você pode estar interferindo na estrutura do filtro. Não, ela faz uma solução. Ela faz uma solução e o problema é que você pode estar interferindo na estrutura do filtro. E foi, inclusive, o que a gente observou. A gente observou nos nossos ensaios que, feito 5 vezes, depois de um determinado tempo, assim, não tem tanta diferença, mas a gente já vê que esse ensaio 5 vezes são molhando a máscara, borrifando 5 vezes a máscara. A gente já vê que pode ser que venha até uma degradação, né? Então, assim, a gente fez uma estratégia pensando aí em um reuso de até 5 vezes. Ok, mas para quem está em casa e não tem uma lâmpada de ultravioleta para a N95 deles, como é que eles fazem? Quem está em casa não deveria estar usando a N95. Então, essa é uma questão séria, porque a gente já tem pouco recurso, pessoal. A gente deixa a máscara N95 apenas para uso hospitalar nesse momento de pandemia. A gente não está tendo suficiente no mercado para todos. Deixa para você utilizar se for uma situação especial, por exemplo. Tem alguém na sua casa que, infelizmente, veio a ficar contaminado e apresenta os sintomas, né? Então, é bem complicado. Então, eu já vou começar assim, não pode. Mas, se você resolveu fazer isso, tem toda uma questão do reuso, e aí o recomendado é por no máximo 15 dias. Até o próprio John Hopkins, ele fez um protocolo baseado nisso. Então, se eu pegar uma N95 que eu não deveria ter, usar por 15 dias, sem lavar, sem fazer nada. Sem fazer nada. Inclusive, a SOBEC, que é a Sociedade de Enfermagem, que trata da parte de esterilização de materiais, eles têm um vídeo na internet, que depois eu posso disponibilizar para você mostrar para o pessoal, que é como é que a gente guarda uma máscara para poder reutilizar depois. E é uma estratégia muito simples, é usando um papel com furo, porque aí você puxa o elástico da máscara e guarda dentro do papel, né? Então, é bem simples essa história de reutilizar. O que a gente está recomendando no hospital? O pessoal vai pegar aquele antigo saco de pão, sabe? Um papel craft, vai colocar a máscara dentro, vai levar para o setor que vai acontecer a desinfecção,
E esse saco vai ser descartado. Eu até quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre o descarte. E depois ele é reembalado depois do processo em um novo saco e é entregue assim para o profissional de saúde. Ok. E aquelas máscaras brancas mais simples? As máscaras cirúrgicas. Isso. Então, a gente também está tendo escassez no mercado, inclusive um outro estudo, eu até agradeço a pergunta, um outro trabalho que a gente está desenvolvendo é de uma nova máscara cirúrgica de um custo menor e que ela seja mais eficiente na questão da proteção, porque as máscaras, elas não te resguardam 100%, elas reduzem o risco. Precisa deixar isso bem claro. Que eu vi uma cena esses dias de várias pessoas usando máscara junto. Ah, mas eu estou de máscara. Isso não é necessário, isso não é suficiente para te dar proteção. A máscara, ela reduz a contaminação. É necessário também que você utilize outras estratégias, como, por exemplo, não se aglomerar, manter o distanciamento aí de mais ou menos 1,5 m. Nessa máscara nova que está sendo desenvolvida, que é a 3D, a máscara 3D, a gente está desenvolvendo com tecido especial e está fazendo alguns testes em relação a isso. Meu laboratório está responsável pelo teste microbiológico também dela. E essa máscara cirúrgica, pode lavar ou não? Então, o ideal é não fazer isso também, né? Por causa da composição do material que ela é feita, mas foi pedido também, numa situação de desespero, que a gente testasse se ela seria desinfectada usando a ultravioleta, e a gente viu que sim. Porque poderia o hospital chegar nessa condição, de não ter nem N95 e nem máscara cirúrgica. Ok. É a máscara cirúrgica, um civil, 5 dias, 6 dias, que usa quanto tempo antes de jogar fora? O ideal é que você use no máximo por 2 horas e aconteça o descarte, que é o mesmo da de tecido, né? Essas de tecido que a gente tem em casa. O máximo que você deveria usar é por 2 horas seguidas e depois pode reprocessar, pode lavar. Uma dúvida que o pessoal tem é quantas vezes eu posso lavar. Alguns estudos mostram que, dependendo do tipo de tecido, eu posso lavar até 8 vezes. Então, não é para ter essa máscara para sempre, não. Ficar com ela até o fim do ano, até o fim da pandemia, não. 8 vezes, isso. Pô, mas então, eu comprei uma tão bonitinha. Pois é, mas tem que trocar. Por que tem que trocar? Porque, bom, sabão, água sanitária, que são os produtos que a gente tem em casa, eles vão desgastando o tecido, ele vai ficando mais abertinho, as fibras, mais poroso, as fibras vão ficando cada vez mais abertas. E aí vai aumentando o risco de contaminação. E a melhor lavagem é o quê? A solução de água sanitária, o quê? A melhor lavagem é qualquer situação que você enfrenta dentro de casa. Eu lavo a minha máscara assim, ó, eu jogo dentro da máquina de lavar. Então, como é que a gente faz? Mecanicamente, é pior, não? Não, bom, eu não uso mais que 8 vezes. A gente faz a troca das máscaras, né? Então, assim, jogo na máquina de lavar mesmo, com sabão e tudo. Geralmente, quando é que acontecem as lavagens? Eu faço o armazenamento da máscara que foi usada até eu esperar que, numa situação, aqui em casa a gente tem uma situação específica, a minha filha faz um tratamento de saúde que ele precisa ser contínuo, então há saídas em casa 2 vezes por semana. Nesse dia, o pessoal chega em casa, já tira a roupa, já vai para a máquina e eu coloco as outras máscaras que foram utilizadas e faço o ciclo na máquina. Aí depois, por cuidado, eu faço um ciclo com a máquina, sem roupa nenhuma, só com água sanitária, para garantir que realmente... Mas isso é um cuidado extra que eu tenho, não precisa chegar nesse nível de neurose que eu estou chegando. Mas eu uso a máquina de lavar, pronto. Ok, mas no começo, por exemplo, eu tinha só 3 máscaras cirúrgicas, eu deixava ela parada 3 dias antes de usar. Basta? Porque essa história de que o vírus não dura mais do que 3 dias. Não, eu recomendo que seja feito o seguinte, que seja feita máscara de tecido daqui para frente, porque, de novo, a gente tem tá escasso o recurso com as máscaras cirúrgicas e que você não lave mais do que 8 vezes. Pronto, então essa é a recomendação.
Então, assim, o Agora, eu não ideal... vi essa recomendação em lugar algum. Ninguém está sendo informado disso. Não, eu já vi, é porque a gente está sendo bombardeado com várias informações ao mesmo tempo, mas eu já vi isso em discussão médica em televisão, em programa cedo pela manhã, vários artigos mostram, até tem artigo que tenta entender que tipo de tecido é pior ou melhor, tem limitações nos estudos, eu tenho observado isso, e é por isso que a gente está nesse esforço aí de tentar desenvolver máscaras que sejam possíveis de ser usadas pela população em geral e que exponha menos ao risco. Eu não vou falar que é eliminar, porque não se elimina, mas se exponha menos ao risco. Que loucura. Mas assim, se o vírus ele dura sem nenhum material biológico, ele dura só 3 dias, em plástico, por exemplo. Depende do tipo de material, e assim, é bem curioso, porque o primeiro estudo que a gente teve disso foi até no dia 31 de janeiro de 2020, foi quando foi publicado o primeiro artigo que mostra da questão da quanto tempo o vírus é capaz de se manter numa superfície, e que tipo de materiais são capazes de reduzir a contaminação por ele. Foi nesse artigo que a gente aprendeu a história do álcool gel, que virou a febre. O artigo saiu, foi também um marco histórico, que eu nunca tinha visto isso, numa grande revista, o artigo foi recebido, aceito e publicado no mesmo dia. Eu já tive artigos que demorou 1 ano para ser publicado, esse demorou 1 dia, né? E com esse artigo, assim, ele saiu e o acesso à informação está fácil, saiu na grande mídia, álcool gel 70%, parece bom. Aí foi quando a gente viu os estoques sendo reduzidos nas farmácias. Aliás, como tudo, né, gente? Determinado medicamento parece que é bom. Dia seguinte, tem desabastecimento no mercado, a Anvisa tem que atuar falando aquele medicamento que não era de venda controlada, agora ele passa a ser, porque, por exemplo, o caso da cloroquina. A cloroquina já é utilizada há muito tempo para outras doenças. Uhum. E aí, o que aconteceu com a história da cloroquina? Começou a ter desabastecimento no mercado, e pessoas que fazem uso contínuo, por exemplo, portadoras de síndromes que estão relacionadas com imunidade, que é lúpus, estavam ficando prejudicados, porque não estavam encontrando tratamento para comprar. Né? Uhum. Então, complicado. Uma pergunta da Dani. Sabe alguma informação sobre tecido com íons de prata para máscara? Está tendo um projeto na Universidade de Brasília nesse sentido, que é utilizar nanocompostos à base de prata. Eu sou um pouco suspeita para defender isso, afinal, eu acabei de publicar um artigo que a gente usou nanocompostos à base de prata e com caloba para tratamento de infecções respiratórias. A gente melhorou com essa associação da nano de prata a eficiência do tratamento. A prata ela tem uma característica interessante na questão de redução de contaminação viral, e sim, já existem alguns estudos mostrando isso, mas essa história da prata ela não é nova não, tá? A gente já sabia isso, inclusive para outras estratégias, utilizando isso, inclusive para antimicrobianos, que, por exemplo, foi esse estudo que eu acabei de falar, da associação da prata com a caloba. Caloba é bem conhecido, o pessoal utiliza muito para chá dele, para infecção respiratória, e a gente melhorou essa capacidade dela de matar determinados micro-organismos respiratórios com a associação com a prata. Caramba, que loucura. Teve uma pergunta aqui, como é que é a questão da N95, desculpa, deixa eu voltar lá. No caso dos profissionais de saúde que reutilizam a máscara N95 várias vezes, como é que fica a questão do risco de contaminação entre profissionais de saúde e familiares? Bom, já usar uma vez, você já está submetido ao risco. A máscara N95, ela é um equipamento de proteção individual. Você está usando ali para reduzir o risco de contaminação. Várias vezes, é lógico que vai chegar no momento em que o filtro da máscara, ela contém um filtro dentro dela, ele vai ficar prejudicado na sua estrutura e vai facilitar, então, o contato de contaminação, né? E já teve alguns relatos, a gente vê alguns profissionais que relataram que na assistência utilizaram a máscara e mesmo assim se contaminaram. Provavelmente porque o reuso foi feito bastante exaustivo, não é? Então, essa estratégia de descontaminar vai auxiliar no processo.
Vamos lá, o que mais então? Para a população que está em casa, além das máscaras de tecido, 8 vezes, que mais? Sapato do lado de fora, lavar as compras, o que realmente funciona? Então, teve no nosso perfil, o perfil do nosso grupo, que é o @patomofce, a gente tem publicado exaustivamente algumas sugestões em relação a isso. Por exemplo, a gente explicou como é feita a diluição adequada da água sanitária. Para sapatos, é bem complicada a questão que alguns estudos mostram que deixar o sapato do lado de fora, muita gente mora em condomínios, né? É meu caso aqui, aí não tem levado o sapato para dentro de casa porque ele pode trazer uma contaminação. Mas tem que ter um cuidado também quando sai, de fazer uma determinada higienização, né? Então, você fazer uma solução com água sanitária, um copinho de 50 ml para 1 litro, e fazer essa higienização com borrifar, por exemplo. Né? A gente já tem também estratégia no mercado de ter álcool 70 com borrifador. Sobre essa história do álcool 70 com borrifador, eu gostaria de também comentar um outro projeto que a gente está desenvolvendo, que é uma colega, a professora Lívia Barreto, um projeto Covid, ela é a coordenadora, eu colaboro no sentido desse projeto, que é na educação sanitária. A gente tem desenvolvido, né, produtos nesse sentido, como álcool, com borrifadores, sabonetes para a população carente, porque vocês devem ter percebido, quem tem condições de comprar, que esses produtos aumentaram muito, né, principalmente o álcool no mercado. Eu, como laboratorista, né, como nessa parte de pesquisa, eu mesmo vi o preço do álcool para uso laboratorial também aumentar assustadoramente. Então, a gente tem produzido isso na Universidade de Brasília para a população carente, para que eles também se protejam. Em relação ao sapato, esse cuidado mesmo da higienização, ele é importante. Roupa, se você tiver que sair, antes eu vinha muito naquele discurso do fique em casa. Eu sei que é complicado para todos, então, se possível, fique em casa, né? E quando você voltar, independente de onde você for, já vai correndo, roupa na máquina de lavar ou no molho, vá tomar banho, porque você pode ter se contaminado em algum local. Assim, por exemplo, uma recomendação que o Ministério da Saúde fez muito forte, que é, em condomínios, o uso do elevador não ser compartilhado, somente aquela família entrar de uma vez, né? Uhum. E a gente vê, por exemplo, aqui no meu condomínio, que são 500 unidades praticamente, muita gente não respeita. E o mais interessante é que você entra sozinho no elevador, aí o elevador para no andar, entra uma pessoa, fala, mas respeita aqui, porque você não é do meu convívio, né? Vamos evitar a propagação, a pessoa acha ruim. Então, aí, nesse caso, para não ter embate com a vizinhança, porque se isso aqui passar mesmo, vai ficar a vizinhança, né? Então, a gente sai do elevador e deixa a pessoa continuar o seu trajeto no elevador. Eu né? sugiro Então, você levar Leva uma plaquinha no elevador. Eu voltei da China ontem. Só isso. Então, você sabe que... Bom, aconteceu um caso, falando nisso, um caso curioso, numa UPA da Ceilândia, que uma pessoa não estava tendo atendimento, aí ela começou a espirrar e falou que tinha chegado da China, e ela acabou sendo presa. Foi. Né, esse tipo de temor sanitário, ele não pode acontecer. Então, é bem Eu complicado. recomendo usar só para os seus vizinhos. Que loucura. Então, Mas e lavar as compras? Geralmente com álcool 70. Adianta alguma coisa? Então, eu já começo o processo lá no mercado mesmo. Eu levo meu álcool gel e já vou passando já na gôndola, né? Então, eu já higienizo o carrinho. O supermercado também higieniza. Eu não confio. Eu faço a higienização do carrinho e já vou levando. Cada produto que vai entrando, exceto fruta, essas coisas, né? Aí eu pego mesmo com a sacola e vou, com a mão, faço como se fosse uma luva, vou adicionando, mas o restante, um pacote de arroz, passo o paninho com álcool, né? E aí vai. Então, assim, fazer compra é um processo bem estressante para mim, exatamente por isso. Ou quando chego em casa, eu dou uma higienizada. Quando não pode ser eu que vou, aí eu dou uma higienizada. Precisa, é uma fonte de contaminação.
E o álcool 70 na garrafinha, se ficar vários dias, perde um pouco a eficácia também, não? Sim, tem um período de troca aí, né? Você tem que considerar isso. Mas como a gente está usando bastante, eu acho que não dá nem tempo, pelo menos no meu caso, é uma garrafa por dia aqui em casa. Então, Que deixa eu eu vou entender. utilizando. Eu tenho que borrifar com água, uma solução de água sanitária ou de álcool o meu sapato, lavar a roupa toda, lavar as compras e tomar banho. Uhum. E Tomar rezar, banho, alguma isso. coisa assim. Que não necessariamente está seguro. Ok, que loucura. Então o risco é muito mais alto do que a gente pensa que é. Ah, tá bem difícil a gente precisar isso. A gente mostra que em alguns momentos parece que sim, em alguns momentos parece que esse risco. A gente não conseguiu ainda mensurar. O que a gente só vê é que o número de casos está cada vez mais aumentando. Então é melhor prevenir, né? É um vírus que a gente não conhecia até então. Nosso sistema imune não reconhece esse vírus. Então é bem difícil. E também a questão da saúde, né? Por exemplo, quando eu fiz a reunião com o hospital, eles falaram que já está lotado os leitos. Já tem hospital particular que a ocupação do leito já está quase chegando em 100%. Então, assim, não é porque essa doença não escolhe rico ou pobre, não, gente. Não, a gente Uhum. não vai ter assistência para todo mundo. Então, por isso, a prevenção ainda é o melhor caminho. E vamos lá, você mencionou um negócio, uma pastilha que vocês estavam desenvolvendo para jogar no vaso sanitário. Esse é um estudo que a gente vai fazer também com a professora Lívia, se a gente tiver o recurso, né, que também está ficando escasso. A gente participa dos editais e não necessariamente o dinheiro está chegando até a gente, mas a ideia é, uma das formas de transmissão da Covid, que já está sendo bem descrita, é a transmissão por esgotamento. Tem cidades do Brasil que 90% das amostras coletadas de esgoto tinham coronavírus presente. Então, assim, o esgoto ele pode ser uma forma de transmissão. Quando a gente faz o uso do sanitário em casa, que é dada a descarga, o que acontece? Esse procedimento ele libera micro-organismos no ar dentro daquele banheiro. Então, qual foi a ideia que a gente pensou? De desenvolver uma pastilha sanitizante que coloca no vaso na hora de dar descarga, ela vai fazer o processo contrário, ela vai higienizar aquele ambiente. Nessa mesma estratégia da pastilha, a gente está desenvolvendo um outro produto, que é um equipamento médico, que olha, infelizmente não vai ter respiradores para todo mundo e vai ter indivíduos internados no hospital. Então, para reduzir a contaminação ali naquele covidário, entre aspas, o que vai ser feito? A gente está desenvolvendo um equipamento que puxa o ar contaminado daquela região e joga de volta um ar mais limpo, mais descontaminado. Então, e dentro dele vai ter um sanitizante também. E a gente já está em testes com esse equipamento já também. Ok. E que tipo, como é que funciona esse sanitizante? Como é que ele tira, Sanitizante. como é que ele tira o vírus do ar? Esse sanitizante desse equipamento especial é água sanitária. Aí, o que acontece? O ar contaminado vai ser puxado para dentro com uma bomba, e ali dentro ele vai ter um refluxo de uma solução com água sanitária, que essa água sanitária é capaz de destruir, né, a membrana do vírus, e aí, sem essa membrana, ele não é capaz de se reproduzir. Então, aí, de volta vai um ar com esse vírus já degradado. Eu senti que você é fã de água sanitária. Eu virei muito fã agora nesse momento da pandemia, pode ter certeza. A solução é quanto? 50 ml para quanto? Para 1 litro. 1 litro. Ok. Gente, que loucura. Mas realmente acho que a gente vai precisar da vacina, porque pelo que você está falando. Mas, na verdade, esses cuidados, pessoal, a gente já tinha que ter por padrão na nossa casa. Essa é uma outra questão também, né? Em um outro momento, numa conversa em outra live, alguém me perguntou assim, se as pessoas vão continuar, por exemplo, com esse hábito neurótico de lavar as mãos, né? Eu até respondi, a gente já vivenciou isso na nossa geração, com a história do H1N1, lá em 2009. Se vocês lembrarem, a gente passou por uma situação também de uma ameaça de um vírus espalhado.
Mas o que aconteceu? Uma das estratégias que ele foi mais batida no pé naquela época foi a higienização das mãos. Aí a gente pensou que a gente ia aprender com aquilo. Tem um estudo que mostra numa cidade do Rio Grande do Sul que eles fizeram uma pesquisa por telefone, aí fizeram 6 meses depois, um ano depois, e eles perceberam que as pessoas foram perdendo esse hábito que foi colocado durante a pandemia. Aí a gente entra numa história que é chamada de mudança de comportamento. Isso é uma questão bem difícil. Eu tenho vários estudos que mostram isso, principalmente na parte de alimentos, de alimentação, né? É bem complicado. Você entra numa situação, tenta aprender com ela, mas até isso virar um hábito é difícil, né? Então, não, e isso que o Brasil... já deveria ser. E o Brasil é um país, todo mundo toma 2 banhos por dia. Se aqui a gente não lava a mão com frequência, imagina em outros lugares, né? Eu já me perguntei isso. Você que é da Humanas deve saber, né, que essa relação humana de entender, né, o costume, que é o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, ele é fundamental. Eu já vi isso em vários momentos. Eu tive isso muito de perto, de entender o contexto, quando eu estava lidando com os idosos que têm síndrome metabólica, né, que possuem, por exemplo, diabetes. A gente estava na pesquisa de campo e a gente foi coletar o sangue de um idoso, e aí, na hora que coletou, a capa de gordura já veio junto com o sangue. Falei, meu Deus do céu, eu nunca vi uma dislipidemia tão alta igual essa. E a gente questionou, o senhor fez o jejum? Sim, eu fiquei sem comer 2 horas. O jejum que a gente tinha recomendado eram 8 horas. O que o senhor comeu? Eu comi uma feijoada de café da manhã. E aí a gente foi falar, mas o senhor, uma feijoada no café da manhã, né? Bem complicado. Falou, minha filha, eu tenho 80 anos. Você quer que o quê? Que eu mude o quê da minha vida? E aí eu pensei muito sobre isso. A outra também olha, a sua dieta você precisa melhorar aqui. Você precisa comer mais tomate e parar de comer a nutricionista junto, né, com os idosos. E parar de comer miojo. Aí o que eu ouvi? Um miojo custa mais barato do que 1 quilo de tomate. E aí, nesse dia, eu entendi que estudar esses determinantes sociais da doença, eles têm que ser muito importantes para esses contextos. Porque aí eu pensei, nossa, olha o raciocínio, ele comparou o que é mais barato, que é o que ele pode comprar, né? Não, e a gente brinca, nos Estados Unidos, os pobres comem comida pior, geralmente com mais gordura, processamento. Lá é caro comida orgânica e pouco processada, né? É o oposto do que era antigamente, né? Que loucura! Vamos lá, então. Vigilância sanitária, mais algum comentário nessa área? Alimentos do supermercado retêm o vírus por muito tempo? Ou não? Então, Se eu deixar eles parados... Eu tenho me preocupado, sabe, com a divulgação de que esse vírus não é transmitido por alimentos. Eu preciso dizer que, assim, não o cozimento leva, né, à degradação viral, mas sim, ele pode ser transmitido quando há um contato. Especialmente sobre essa parte dos alimentos, a gente também tem uma outra pesquisa, que é desenvolvida com o Laboratório de Controle Microbiológico da professora Daniela Ossi. A gente já está aí há 6 anos indo nos serviços de comercialização de alimentos, supermercados, feiras livres. A gente adquire um determinado alimento e faz a análise para verificar. E, muito tristemente, eu tenho alguns dados para contar para vocês, que não se preocupem somente com o vírus, não. Por exemplo, você é daquele que toma um antibiótico direitinho que o médico receitou para você não ficar com resistência a antibiótico? Pois é, eu tenho uma péssima novidade, que a alimentação também pode transmitir micro-organismos resistentes a antibióticos. Isso é um resultado que a gente está observando no laboratório. A gente observou isso em frangos comercializados no Distrito Federal. Aí frango, você fala, mas o pessoal cozinha, aí libera isso, ok, né? Se você tiver um cuidado na sua cozinha de higienizar a mão toda vez que manipula o frango, ok.
Agora, um problema sério que a gente encontrou foi em tilápia. E muita gente come tilápia crua, né? Em restaurante no Distrito Federal. Que ela é Sim. utilizada, né, como sashimi, né? Então, assim, a gente encontrou várias amostras de tilápia, muitas mesmo. Teve uma época que a gente encontrou na metade das amostras que a gente coletou, contaminado com micro-organismo, que provoca doença, né? Seria uma doença transmissível por alimento. E esse micro-organismo, que era uma bactéria, ele possuía resistência a antibiótico, pan-resistência a vários antibióticos. Então, aí você está fazendo antibiótico terapia direitinho, mas dependendo do jeito, da forma do preparo do alimento que você come, você está tendo problema. A gente observou isso também com couve minimamente processado. O que é um minimamente processado? É aquele alimento que você vai lá no mercado e fala, tá cortadinha, dentro do saco, higienizada. Que beleza, eu não vou ter trabalho em casa para poder higienizar. Quem é que nunca comprou isso e ainda está disposto a pagar um pouco mais, né? Para falar, teve um trabalho, né? E a gente chegou, esse é um artigo publicado também. Então, todos esses dados que eu estou falando para vocês, alguns a gente ainda vai estar em publicação, outros já estão publicados. O da couve já está publicado e a gente mostrou que várias amostras de couve comercializadas no Distrito Federal, minimamente processadas, têm contaminado com bactérias, assim, por exemplo, Listeria, que são bactérias de importância sanitária, assim, impactante. Salmonella, então, em tilápia, que a gente encontrou vários. Então, assim, não é só por causa do vírus que você tem que ter cuidado, não. Sim. Alface eu boto numa solução com vinagre. Adianta alguma coisa? Adianta, a gente já fez alguns testes. Na verdade, para as folhagens, a gente está desenvolvendo nanocomposto, não à base de prata, que foi a pergunta que foi feita anteriormente. A gente está desenvolvendo nanocomposto à base de carbono. O carbono ele é encontrado em qualquer fonte viva, né? Aí o que a gente desenvolveu? A gente pegou a partir de alho, um deles é a partir de alho, transformou isso no nanocomposto de carbono e testou tanto para matar bactérias quanto para uma coisa bem interessante, que é um resultado de uma empresa, agora virou uma startup, que é a Criotech, feito pelo professor Marcelo Rodrigues, também da Universidade de Brasília. O que eles observaram? Que essa nano também é capaz de aumentar a produção de hortaliças. Então, deixar a alface mais vistosa, com maior peso, mais folhagem. Então, é isso. A gente tem trabalhado nessas soluções, mas, de novo, tem que manter a higiene e não é só por causa do vírus. É isso. Eu tenho que comentar isso porque é impressionante. Toda pergunta diferente que eu faço, a professora responde, tem um grupo, tem um conselho, tem isso, a gente está... a senhora tem algum hobby? Porque você é a pessoa mais envolvida em atividades diferentes e pesquisas e grupos de WhatsApp que eu jamais vi. Tem. O meu hobby é engraçado. Tem gente que gosta de ver séries, né? Netflix e tudo. Eu gosto de ver novela antiga. Então, esse é meu hobby. Não é a leitura de livro, filho. Eu já leio livro todo dia, vocês podem ter certeza. Artigo, então, nossa. Então, assim, o meu hobby é, pelo amor de Deus, eu não quero ler nenhuma placa de trânsito. É isso. Mas eu fico bastante impressionado. A abrangência das suas atividades é inacreditável. Nosso grupo hoje ele tem mais de 40 pessoas envolvidas, né? Então, realmente, a gente tem uma ampla atuação aí nesse sentido. Que loucura. Vamos lá. Sobre como é que o Bill Gates vai colocar um chip na vacina? Você pode explicar isso para mim? Ai, gente, isso aí é muito complexo, né? Que é para fazer o acompanhamento. Essa história já tem dado tanto problema, porque não é assim simples, tá, gente? Para você colocar qualquer coisa dentro de uma pessoa, você tem que ter uma autorização dela, né? Okay. E no nosso país, isso é muito sério mesmo. O pessoal acha que é zoado, mas a legislação envolvendo pesquisas, envolvendo seres humanos, envolvendo produtos, novos produtos, nós temos uma legislação uma das mais sérias do mundo.
Teve uma pessoa que me procurou esse final de semana falando assim, eu queria desenvolver um novo fitoterápico, Isabel, vamos fazer aí uma parceria. Aí eu fui procurar uma proposta de uma empresa alemã e eles falaram que o grande problema do Brasil é a legislação. E o problema quer dizer que a gente está sendo mais rigoroso do que eles, está sendo mais rigoroso que a Alemanha. Nossa, você está me falando uma coisa boa, né? Que a gente está indo além do que eles estão falando, né? Alguém perguntou se no sashimi, na hora que botar o limão, se não mataria esses negócios na tilápia ou no sashimi. Teoricamente, sim, mas você tem que ter um tempo ali de contato, né? Tanto é que, por exemplo, da água sanitária, não é só colocar lá e sai, você tem que esperar um período, né, para que tenha esse contato. A acidez pode levar à degradação das bactérias, mas dependendo do tempo e da quantidade, ela não é suficiente. E outra coisa, muita gente, assim, pergunta para o japonês o que é colocar limão num peixe cru, ele vai falar que isso é uma invenção bem brasileira, né? Não é todo mundo que gosta. Então, assim, realmente você está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu faço. Está deixando um tempo ali que ela vai... Vamos lá, eu não gosto, fica parecendo que ela vai ficando, quanto mais tempo no limão, a textura não é agradável para mim, Isabel, mas tem gente que gosta, né? E se eu pegar uma lâmpada de ultravioleta e botar na tilápia, adianta? Olha, pelo que eu estou vendo, é possível. O problema é a superfície. Porque, por exemplo, a máscara N95, não é só deixar a máscara lá por um período, que são 15 minutos, né, que a gente testou. Eu tenho que virar a máscara. Então tá, você vai pegar o peixinho e vai ficar virando. E outra coisa, a máscara ela é uma superfície mais ou menos assim, certinha. Plana. E no peixe a gente tem reentrâncias. E é por isso que a gente acreditou que esse foi o problema da couve minimamente processada. Que aumenta a superfície de contato. E provavelmente o que se contamina não necessariamente foi o processo em si, mas é porque a faca utilizada, a tábua utilizada não foram higienizadas de forma adequada. Uma pesquisa também que eu participei, que a gente acabou de publicar o artigo, é como é que as pessoas se portam em casa em relação a isso. Como é que ela lida com os utensílios? Por exemplo, como é que eu vou recomendar para a população brasileira que não é para usar colher de pau? Aí a pergunta, você higieniza a colher de pau é perigoso também, né? De forma adequada, você coloca lá nossa... nem eu faço isso. Né? Então, é muito complicado, né? E eu tenho que botar a colher de pau na água sanitária também. O ideal seria higienizar. A mesma história da tábua de carne, que graças a Deus na evolução aí, a gente tem substituídos por vidro, né? Dificilmente alguém usa tábua de carne de madeira, porque a reentrância dela é um caldo ali de crescimento bacteriano sem precedente. Que bom que eu deixei o mercado para amanhã, eu vou comprar água sanitária. Então, é porque também a gente tem que pensar que tudo isso, né, em contato várias vezes, dá uma determinada toxicidade. O ideal é lavar com água e sabão, né, e enxaguar muito bem, tal, mas não eu fico preocupada, a história da colher de pau é bem sério, porque a pessoa dá uma lavadinha, um enxaguadinho e acha que está tudo certo. Né? Colher de pau é cultural, não adianta. Mas é bom também ter uma determinada exposição aí, que a gente vai ficando cada vez mais resistente, né? Que loucura! Mas vamos lá, então. Quanto tempo o vírus dura numa superfície de plástico, então? Então, alguns estudos mostram aí que é entre 3 a 4 dias. Alguns foram identificados 7 dias. E tem um estudo recente que mostrou que, dependendo da amostra, foi encontrado até 30 dias depois. A grande questão é que eu questiono a metodologia do estudo, entendeu? Eu não estou segura que essa metodologia funciona. Esse está sendo o grande problema da gente agora na ciência da pandemia. As pessoas estão produzindo vários estudos e não está dando tempo de pensar sobre a validação da metodologia. Eu já vi isso, com essa validação do vírus na superfície, no ar, nas máscaras de tecido também, a metodologia que foi utilizada pelos professores de Minas, eu questiono.
eu acho que não foi suficiente para mostrar que aqueles tecidos, da forma como eles planejaram, de fato ia reduzir o risco, entendeu? Então, assim, o que a gente tem agora entre 3 a 4 dias, parece que é um resultado bem interessante entre diferentes estudos que foram feitos. Que loucura, gente. Vamos lá, né? É engraçado porque, não sei, a gente vê a informação, eu não sinto que eu não vi isso de tecido, etc, né? Vamos ver, né? Porque eu estou tendo que ter mais contato com isso, né? Então, talvez por isso. Como é que você se sente quando você vê um filme, tem uma doença lá, e eles desenvolvem uma cura, alguma coisa assim, em poucas horas? Eu sinto que é bem hollywoodiana essa versão, né? A gente tem alguns filmes aí, por exemplo, aquele Pandemia, né, que mostra uma mulher que foi para a China, né? E lá ela se contaminou e ela tinha uma amante, acabou contaminando uma amante, foi bem difícil para explicar isso para a família, e várias pessoas ficaram doentes. Aí mostrou uma cena que uma pesquisadora ficou aplicando em macacos, até que em ela percebeu que ele não se curou, e ela vai aplicar nela mesma. Eu não sei se vocês viram esse filme. Eu vi. E vou ter que fazer um spoiler, porque o final é que é interessante em relação a isso. Que através do sequenciamento viral, eles entenderam que veio, provavelmente, né? Foi morcego, aí o morcego estava segurando um determinado alimento que caiu dentro de um chiqueiro, esse chiqueiro, então os porcos comeram isso, então ele teve contato ali, e aí teve uma mutação naquele porco. E o cozinheiro do restaurante chinês preparou o porco, e na hora de preparar, esse é o problema dos manipuladores de alimento, é uma linha que a gente também tem trabalhado bastante no laboratório. O manipulador não fez a correta higienização da mão, então aí mostra a cena final dele apertando a mão da moça para tirar uma foto. E ele não higienizou a mão na hora de apertar. E aí foi isso que aconteceu. Ok. E aí começa tudo de novo. Que loucura. Manipuladores de alimento é uma questão bem séria, né? Existe toda uma legislação sanitária envolvendo isso. A gente tem alguns estudos que eu participei com a professora Rita Kutz, do Departamento de Nutrição. Ela é especialista nessa área de unidade de alimentação e nutrição. E aí, assim, tem toda uma educação sanitária envolvendo. E eu não esqueço nunca, a gente fez um estudo com aqueles restaurantes comunitários, que a gente chamava de rorizão. A gente estudou Sim. todos, assim, vários tinham condição sanitária adequada, mas eles sofreram alguns treinamentos, e uma coisa que a gente não conseguiu livrar no treinamento foi que os indivíduos não conversassem durante o preparo. Brasil, né? As pessoas têm mania de estar o tempo todo se falando, e quando a gente faz o preparo de um alimento, não é bom falar, porque você está lançando perdigoto, né? O cuspe no alimento ali pode estar contaminando. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar a fechar. Nessa pandemia, o que te deixou mais triste? O que me deixou mais triste foi que a gente não estava preparado para isso, não é? Algumas cenas que me marcaram. Vamos lá. Uma delas foi eles construindo o hospital de campanha no estádio Mané Garrincha. Isso particularmente me marcou, cada um tem uma marcação em relação a isso. Isso particularmente me marcou porque quando eu era criança, né, morei no interior de Goiás, como eu falei com vocês, em Formosa, e teve, né, um acidente com o Césio 137 em Goiânia, que foi a maior contaminação por um radioisótopo no mundo, em uma cidade. E foi um acidente, né? E o que aconteceu? Em Goiânia, o estádio Serra Dourada, ele foi um hospital de campanha para esse pessoal. E eu tinha 10 anos, essa cena me marcou muito. Esse período foi um dos que eu decidi também seguir a área de saúde. E quando eu vi esse hospital de campanha, eu fiquei muito emocionada, porque me remeteu a isso. Eram coisas que eu pensei que a gente ia passar uma vez na vida, e agora eu estou vendo que a minha filha, na geração dela, está passando por isso. Esse foi um dia triste.
Outros dias tristes eu vejo todo dia, quando eu tento alertar as pessoas. Poxa, não usa o elevador em compartilhar com as outras pessoas. Uma discussão que eu acabei de ter no condomínio às 6 horas da tarde. Por que liberar a academia? A gente não precisa disso nesse momento. A academia do condomínio. O número de casos está aumentando, acredita. É muito sério o que a gente está passando. E as pessoas não entenderem que é isso. E eu tenho que retrabalhar isso como uma profissional de saúde, como professora que forma profissionais de saúde, que as pessoas também têm o direito da escolha, né? Só que numa pandemia como essa escolha não envolve uma questão somente pessoal, porque a partir do momento que a pessoa se expõe, ela deixa outras pessoas em risco. E as pessoas não estão entendendo isso. Está muito forte, está muito sério. Então, isso Quando é que você acha que a gente vai ter uma normalidade? Entenda, essa é a nossa nova normalidade. Entendeu? Respondido, assim, Carlinhos? Voltar ao que era antes, a gente vai ter que entender que não vai ter o antes. A gente tem um novo e entendam que a gente vai ter que acostumar com esse novo. A gente vai sair, o que vai acontecer? Não, tá, eu vou poder, por exemplo, no caso da universidade, a gente ficou um dia inteiro hoje debatendo quando é que de fato a gente vai ter aula presencial. A gente não sabe prever. X. Então a gente vai ter que tentar arrumar estratégias para não parar as aulas, vai fazer ensino remoto, né? Então. E para o lado oposto, o que você ficou, o que te deixou mais feliz durante a pandemia? Na tristeza de verificar que tudo aquilo que a sociedade brasileira investiu na minha formação, eu estou podendo devolver. Estou tendo saúde, disposição, estou podendo devolver. Alguns pesquisadores entendem isso como orgulho, para alguns, né, para mim não. Para mim, essa é a minha batalha. Eu não posso estar na linha de frente salvando vidas, mas eu estou tentando fazer com que isso fique melhor para os profissionais de saúde, para as pessoas, para reduzir os danos que essa pandemia está nos causando. Maravilha. Vamos fechando, que daqui a pouco vai acabar. Você tem últimas palavras? Eu queria agradecer muito, foi um momento muito importante. Essa disposição de eu deixar a universidade falar com a comunidade é bem importante. Afinal, a universidade é a comunidade, né? Mas trazer esse conhecimento que a gente adquiriu para dividir com as pessoas. Agradecer bastante essa oportunidade. E dizer para o pessoal que, de novo, aqueles que puderem, fiquem em casa. E para todos, entendam que as medidas de prevenção ainda são o melhor remédio contra a pandemia. É isso. Tá ótimo. Para quem não me conhece, meu nome é José Guilherme, é um projeto pessoal que eu organizo, que chama Roda de Conversa. Os que quiserem me seguir, toda semana é um assunto diferente, não necessariamente saúde, ciência, a gente às vezes faz algo mais biográfico. Então, à vontade, quem quiser me seguir aí. E é isso. Eu queria agradecer muito à professora Isabel. Eu fiquei muito impressionado na conversa contigo, o como você é envolvida com vários projetos, a sua disposição para trabalhar com várias áreas e buscar soluções. Eu não consigo nem imaginar como é que você tem energia, disposição para tanto. E tudo que eu te pergunto, você respondeu prontamente, e falando que participava de mais um grupo, né? O que me impressionou. Eu acho que seu marido deve ser um cara muito paciente e muito amável, porque ele, obviamente, coitado, não deve ganhar muito tempo só para ele, né? E eu queria mandar também os parabéns. Ele também trabalha na universidade, então a gente tem um pouco dessa tolerância aí. Isso, exatamente. Queria também agradecer a Raquel, a sua irmã, por indicar. Realmente, eu acho que ela acertou. Você é uma pessoa bastante interessante. Eu preferia estar te entrevistando para saber mais sobre você, mas eu acho que nesse momento de Covid, acho que o tema acabou sendo esse, né? Então, eu agradeço aí aos seus alunos, muito fãs, vi muitos comentários aí, e muito obrigado. Eu acho que você conseguiu me assustar devidamente.
Bom, eu não queria assustar, mas eu queria sensibilizar que é Exatamente. uma situação que precisa, sabe? É isso. Exatamente. Então, quem quiser me seguir aí, é o meu perfil pessoal, eventualmente eu vou fazer um só para ele. E quem quiser mais informações sobre a professora Isabel, fazer perguntas posteriormente, à vontade, ok? E ela Ah, realmente é uma só pessoa mais uma fantástica. coisa, Ah, esqueci de falar, eu queria convidar o pessoal que a gente vai lançar um curso agora de vigilância sanitária, ele foi adiado algumas vezes, mas ele vai estar acontecendo agora em julho, lá no site, lá no @patomolfce, no Instagram, e no nosso site, www.patomolfce.com. A gente traz maiores informações, é um curso inteiramente gratuito, de 160 horas, com certificação da Universidade de Brasília. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre vigilância sanitária e a influência que ela tem na nossa vida, né? Aí é isso. tá ótimo. Eu estou salvando a live, eu vou tentar passar para a professora e aí assim os outros podem ver posteriormente. Muito obrigado, gente. Essa foi a 24ª aula de conversa. Muito obrigado. Foi uma honra, professora. Eu que agradeço. Até mais. Maravilha. Até a próxima, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.